Olá, bem-vindos, bem-vindas a esse momento de palestra, de reflexão, de diálogo íntimo da Sociedade Bezerra de Menezes. Me chamo Marta, sou trabalhadora voluntária desta casa. Convido então a fazermos uma breve prece. Nesses instantes, então, que decidimos nos recolher intimamente, sentindo mais, ainda mais, a presença de nossos amigos espirituais, aqueles que nos orientam, que nos protegem, nos inspiram, possamos aproveitar este momento para as reflexões íntimas que aprimorem a nossa caminhada na Terra, a nossa encarnação, a nossa convivência com todos os outros seres. Que possamos ficar em paz e em sintonia com a espiritualidade maior. Que assim seja. Bem, a temática de hoje é trabalho de autorrecuperação. Ela é baseada no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, de Andrei Moreira, ditado por Dias da Cruz, uma psicografia. Este trabalho nós podemos ver como se fôssemos uma semente com muitas potencialidades de alma e que esse trabalho, que fala trabalho e autorrecuperação, é um trabalho de recuperar, de nós irmos ao centro dessa semente e recuperar todas essas potências que trazemos conosco e registradas conosco, ao longo de uma encarnação, ao longo das várias encarnações, de um caminho evolutivo, de um caminho para angelitude. E é um trabalho que nos exige, de ir ao encontro dessa essência. E como é que a obra de Andrei Moreira procura ilustrar isso? E resgata uma história apresentada, né? A história de Zaqueu, quando se encontra com o Mestre Jesus. Só para nos relembrarmos, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem de baixa estatura que morava na cidade de Jericó, que ela representava o símbolo do materialismo, né? A riqueza, então toda aquela questão do que se valorizava do material. E ele vivia da cobrança de impostos, da exploração, vamos dizer assim, das pessoas, e enriquecendo-se também. E ele fica sabendo que Jesus vem à cidade, e isso desperta a curiosidade nele. Algo mexe com ele intimamente, né? Porque ele já vinha ouvindo falar sobre os ensinamentos, as histórias de Jesus. E ele corre para assistir a presença de Jesus, a passagem dele pela cidade. Só que quando ele chega, primeiro porque ele tem baixa estatura, mas ele decide então subir na árvore para poder enxergar melhor, mas também por dois motivos principais. Para não olhar olhos nos olhos de Jesus, não se sentindo merecedor disso, e porque assim ele podia se esquivar das ameaças daquele público que estaria ali, porque na consciência dele ele sabia que os explorava, que talvez enriquecesse ilicitamente com eles, prejudicando-os. Então ele sobe na árvore, uma árvore tipo uma figueira. E Jesus, ao passar, ele olha para cima e contata com os olhos de Zaqueu e faz uma deferência. E convida Zaqueu a descer e, além disso, descer, ficar próximo a ele, e além disso, que Zaqueu o recebesse em sua casa, que o convidasse para ir à sua casa. E Zaqueu não titubeou, convidou e recebeu Jesus e todos aqueles que o acompanhavam na visitação à cidade. Então, o que demonstra essa história? Zaqueu sobe ao alto, aceita o convite de Jesus e recebe na sua casa íntima, na sua intimidade. E é sensibilizado e acolhe esse amor, contatando com a sua própria essência, que o faz se transformar,
que ele passa a distribuir a sua riqueza, que na visão de Jericó, que na visão do código vigente na época, isso seria um castigo maior. E ele passa a se transformar a partir daí. Então, esse código que está presente na alma de Zaqueu, que está naquela semente que eu fiz uma metáfora, já traz esse registro que não fez que Jesus o julgasse, que a população que estava ali ao redor, nesse momento do encontro, e assiste o convite de Jesus, solicitando que Zaqueu o convidasse, questiona Jesus. Mas não foi Jesus que o julgou, foi a própria consciência de Zaqueu, que até não se sentia merecedor de olhar olhos nos olhos de Jesus. Por quê? Porque isso estava registrado na sua alma, que algo vinha sendo feito que o prejudicasse e prejudicasse aos outros. Era a própria consciência de Zaqueu que despertava algo de remorso, que despertava algo que vinha a amadurecer, a trazer mais maturidade no processo evolutivo de Zaqueu. Então, se algo vinha de autopunição, de julgamento, era do próprio Zaqueu. Era algo que despertava remorso nele. E aí a gente pode resgatar a obra de Kardec, uma frase que ele traz no Céu e Inferno, que o espírito é o árbitro de si mesmo. Não precisa alguém e a espiritualidade para julgar ou condenar. É o próprio espírito em função desse código que ele traz com ele. Porque se ele se prolonga num sofrimento, se nós nos prolongamos num sofrimento, é porque nós estamos permanecendo numa conduta que ela é maléfica a nós e aos outros. E se nós repensamos isso, e se nós partimos para nos reformular, para nós repensarmos isso, a contatarmos melhor, enxergarmos melhor isso, nós vamos assim indo para algo que seja mais benéfico, nós suavizamos e anulamos o sofrimento. Traduzindo um pouco e esmiuçando um pouco o que Kardec queria dizer com isso. Que o espírito é o árbitro de si mesmo à medida que ele se prolonga no sofrimento, permanecendo no mal, ou suavizando e anulando o sofrimento à medida que pratica o bem. Então, e que condições são necessárias para essa anulação de faltas cometidas? O autor Dias da Cruz, o autor Andrei, e pela psicografia de Dias da Cruz, ele traz 3 condições necessárias: o arrependimento, a prova e a reparação, que é um processo. E esse processo é constante, porque a gente vai adquirindo maturidade e isso vai se tornando uma espiral e a gente vai se burilando. Então, o arrependimento seria aquilo que vai tornar mais suave esse processo de provas, esse processo de reparação, porque a gente tem um dar-se conta e nós vamos compreender melhor o que chega a nós de adversidade, de aceitação, não de submissão, mas com uma resignação e percebendo no processo o que está nos desafiando e como é que eu vou me portar frente a isso. Então, esse arrependimento nos dá uma condição assim de aprendiz. As provas são aquelas circunstâncias e oportunidades que a gente vai poder reencontrar de novo, as circunstâncias similares ou que nos levam àquele aprendizado, que vão nos fazer com que a gente se depare com a gente mesmo ou com outros seres para ter a oportunidade de reparar. E a reparação é isso que no momento que nós encontramos uma nova forma, uma renovação da gente mesmo de lidar com aquelas circunstâncias e com aqueles seres, nós vamos anular aquele efeito causado anteriormente. Então, o arrependimento, a necessidade de uma nova oportunidade, de uma nova circunstância para nós nos colocarmos de uma forma renovada ali, e a anulação daquele efeito que nós causamos anteriormente. E isso vai nos dando esse ciclo de maturidade, de nos conhecer e nos oportunizar essa maturidade, essa evolução espiritual. E para isso, nós precisamos ter coragem de enfrentar
essas nossas sombras, essas nossas limitações, essa circunstância que a gente percebeu que não foi a mais adequada naquele momento, por ignorância mesmo, por a gente perceber que causamos faltas a nosso processo evolutivo e aos outros. Então, isso vai, da mesma forma que causamos isso, dessa forma, por ignorância, a gente vai precisar levar um tempo nesse processo para encarar essas nossas próprias dores que causamos a nós e dar tempo também e perceber e respeitar o tempo das dores das outras pessoas em relação a nós. Por isso que muitas vezes tem um tempo de processo obsessivo, tem um tempo de processo de respeitar e compreender em relação a nós e em relação aos outros. E aí vem aquele exercício de pedir perdão aos outros, e mesmo que não nos perdoem, mas reconhecer que nós causamos falta aos outros, e dar tempo que nos perdoem ou não, pedir o perdão, perdoar também, e principalmente perdoar a nós mesmos, percebermos que nós temos as nossas falhas, que nós estamos num processo evolutivo. Então, pedir perdão, aguardar um perdão dos demais, né, e perdoar a nós mesmos. Então, perdoar, pedir perdão e perdoar a nós mesmos. E exige tempo, que talvez não seja numa encarnação, talvez não seja em 2 encarnações, mas é a coragem e o tempo necessário para isso. E isso exige uma percepção da espiritualidade, percepções espirituais, porque de uma ignorância desse processo, nós temos muito mais uma ilusão do material. Ficamos mais numa dimensão material, do concreto, do que está à vista, e do olho por olho, dente por dente, né, do que é palpável. E à medida que nós entramos nessa escala de perceber a lei de causa e efeito, a lei de uma dimensão de espiritualidade, vamos caminhando para uma angelitude, diminuindo essa percepção de materialidade e ampliando uma percepção de espiritualidade, de leis espirituais. E para isso, é o contato conosco, é entrar dentro dessa casa íntima, não é ficar fora da casinha, é ao contrário, é estarmos nessa casa íntima, porque quando nós não estamos em contato conosco, com essa nossa essência, com essa reconhecer quem nós somos e o que nós precisamos para avançar e melhorar e compreender que aquele futuro lá na frente depende do que eu faço hoje, que aquele futuro de uma relação harmoniosa com os outros, saudável, amorosa, de reciprocidade, depende do que eu faço hoje. Se eu não tenho essa consciência, eu quero me deslocar para fora e dominar o que está fora. É ter o poder, é ter o controle, é exigir dos outros que os outros mudem, exigir que os outros façam daquela forma, que os outros me atendam, que os outros correspondam às minhas expectativas. Está lá fora o meu olhar, está lá fora o meu julgamento. E se eu procuro entrar em contato comigo, ao ampliar essa espiritualidade, o que está fora não é o que vai me ocupar, meu autoaperfeiçoamento na forma de interpretar as coisas que acontecem, como acontecem, de perceber, fazer uma outra interpretação, que não sou vítima, que aquelas circunstâncias estão me desafiando sim, mas por que elas estão me desafiando, que potencialidades eu tenho internamente que eu posso atuar de uma forma diferenciada, que eu posso responder de uma forma diferenciada, que eu me fortaleço. Aquela fraqueza aparente, aquele desconforto, ele vai me desportar fortalecimento à medida que eu vou me disciplinar e vou me trabalhar nesse sentido. Então, eu passo a parar de exigir do externo e olhar para mim, a forma que eu atuo nesses contextos externos.
seja nas circunstâncias ou na convivência com os outros seres. E isso vai nos exigir estar centrado, porque eu preciso observar, eu preciso me descolar das convenções da sociedade, porque a sociedade materialista, ela me dá convenções. Se é assim, tem que exigir dessa forma. Se acontece isso, tu tem que responder daquela forma. Por isso, é a maioria da convenção da sociedade. Dita, vamos dizer assim, de um padrão geral, como é que nós devemos atuar. E se nós temos consciência dessas leis espirituais e de como é que eu estou, como é que eu reajo, como é que está o meu mundo íntimo, e olhando como é que as circunstâncias me despertam, eu vou saber a melhor forma de reagir para o meu crescimento, para a minha maturidade, para a minha evolução. Não é a sociedade que vai ditar, mas é a minha consciência, esse contato com a espiritualidade. Então, frente a uma pessoa que vem ao meu encontro numa convivência que pode ser por acaso, ou porque nos escolhemos, mas se apresentam circunstâncias que de alto aprendizado, de alto amadurecimento, e não é a sociedade que vai me dizer como eu tenho que atuar, mas é essa a percepção que eu tenho da minha existência, da existência daquela pessoa, que vai me dizer a forma de avançar naquela relação, mesmo que ela seja temporária, mas que crescimentos e que ensinamentos ela está me trazendo e que está fazendo eu contatar comigo mesmo. E eu não vou dar um spoiler de um filme, mas que eu vi há pouco tempo e tem na Netflix, que é Relatos do Mundo, que é com Tom Hanks, quem puder assistir, e ele ilustra muito bem isso, um encontro por acaso de dois personagens que não teriam por que seguir juntos numa trilha, mas as circunstâncias levam a isso. E o quanto ambos contatam consigo mesmo e é revelador para ambos. Então, à medida que eu fui lendo e elaborando essa palestra, eu conectei muito com esse filme, que ilustra muito bem esse trabalho de autorrecuperação. Só um parênteses. Então, a lei de causa e efeito, ela não é um castigo. Ela é um trabalho de autoconsciência nossa, de tomada de consciência, do momento que nós vamos despertando cada vez mais por uma maturidade maior e vamos tendo mais percepções das leis espirituais. E isso é um processo que ele vai acontecendo naturalmente, à medida que nós vamos nos desarmando de defesas e tendo fé, nos entregando por uma espiritualidade maior, reconhecendo o seu amparo e nos abrindo como se fôssemos vasos sagrados recebendo uma água viva. Essa é a expressão que é usada também por Dias da Cruz ali. E nos livros mensageiros traz muito isso. No capítulo 1 dos livros mensageiros, fala da dificuldade que às vezes as equipes espirituais têm em desenvolver socorros espirituais, atendimentos a nós, porque nós não nos permitimos contatar e nos sentimos merecedores desses atendimentos. Então, é como se nós precisássemos nos despir de convenções, de defesas e receber todo esse amparo que a espiritualidade tem, esses ensinamentos, essas inspirações que vão nos ajudar a nos compreender melhor, a ter a humildade de nos reconhecer e atuar de uma forma diferente, aproveitando a encarnação ou as encarnações, como uma grande ferramenta para o nosso avanço espiritual. E uma das questões também que é importante trazer e que o livro Os Mensageiros nos apresenta, é nós observarmos como nós aproveitamos a nossa caminhada até então. Nós podemos relembrar das circunstâncias, aconteceu há um ano atrás, aconteceu a semana passada, ontem. A gente relembrar de uma circunstância
que talvez tenha sido desafiadora, dolorida, e nós podemos relembrar, revivendo exatamente todas as emoções, tudo aquilo que nos causou, e até as respostas que eu deveria ter dado, ou que bom que eu dei aquela resposta, lembrar nesse tom conflituoso, e aí toda a neurociência, inclusive, traz isso, tudo aquilo é revivido, como se fosse o momento exato que aconteceu, na nossa química, né, afetando a parte física, impactando a parte física, psicológica, espiritual, ou podemos relembrar essas circunstâncias, lembrando de como é que nós administramos elas, né, naquele momento, como em outras circunstâncias eu posso fazer diferente, ou eu já fiz diferente, parando, observando se eu agi de uma forma que foi mais madura, que não aceitei aquilo como um insulto, algo que me provocasse, que me diminuísse, mas que fosse uma oportunidade de eu agir diferente, de eu enxergar a mim mesmo, por que tanto ali me afetou e me incomodou e me senti insultado, ou que aquilo ali me desenvolveu em quê? Em paciência, intolerância, ou me mostrou que eu preciso me desenvolver mais sim, que eu preciso estudar mais sim, que eu preciso ter mais aplicabilidade dos meus conhecimentos, que eu preciso ser mais proativo, que eu preciso escutar mais do que falar, que eu preciso aprender mais com os outros. Que não preciso ficar tanto preso nas minhas verdades e julgar os outros, enfim. E à medida que a gente vai relembrando disso, e se eu fiz isso, isso me inspira, se eu conseguir avançar em alguma circunstância desse jeito, e eu sair dessa circunstância mais leve, mais feliz comigo mesmo, puxa, eu consegui superar aquela situação de uma forma que eu gostei mais de mim. Eu não vibrei na mesma sintonia, eu não caí naquela armadilha, eu consegui administrar aquela situação de uma forma diferente do que anos atrás, do que eu faria tempos atrás. E isso me mostra, se eu conseguir fazer, mesmo que fosse uma coisa muito singela, e eu consegui agir diferente, e eu me senti melhor comigo, mais leve, mostrando que eu posso fazer diferente, daqui a pouco vai ter outras circunstâncias que se eu conseguir fazer daquela forma, eu consigo fazer de novo diferente. Vai ter situações que vão me desacomodar, que eu vou me sentir desconfortável, e eu vou fazer assim, que mecanismos eu tenho, de que forma eu posso atuar de novo e que está sendo provocado, a eu me olhar e responder de uma forma diferente para a vida, para que isso não venha a se repetir, ficar me testando, me provando constantemente. Bom, falamos da lei de causa e efeito, então, e toda essa jornada que Zaqueu fez e que a gente foi exemplificando do código da alma, que o próprio espírito é o seu árbitro, das percepções espirituais, da lei de causa e efeito, toda essa jornada mostra um trabalho de autorrecuperação. E aí exemplificamos de novo com a história de Zaqueu ao longo de sua jornada. Não só naquela encarnação, mas ao longo de várias encarnações que ele foi procurando reparar as suas faltas. Que praticamente 1.900 anos depois daquele encontro com Jesus, ele na cidade do Rio de Janeiro, atuando na saúde, atendendo a todos indistintamente de terem recursos financeiros ou não, atendia. E num exemplo de chegar uma mãe, numa circunstância de chegar uma mãe com os filhos, buscando também atendimento, ele entrega uma receita a essa mãe, e essa mãe diz que não tem condições de comprar o medicamento, porque inclusive ela não tem dinheiro nem para comprar alimentação para os filhos. Ele busca o que ele teria de recurso com ele financeiro para ajudar aquela mãe, e ele tira o seu anel de medicina e entrega à mãe, pedindo que ela venda e alimente os seus filhos e busque o que é necessário. Esse personagem dessa encarnação de Zaqueu é Bezerra de Menezes. Então, o quanto Bezerra mostra essa caminhada de Zaqueu, buscando ao longo das encarnações esse contato com o amor e a reparação das suas faltas a partir da sua consciência. Um trabalho exemplar de autorrecuperação. E que exige o quê? A integração,
de ir ao alto, a subida da árvore, o de subir a vida espiritual, ao subir e entrar em contato com o que é mais alto, elevado, de ter disciplina para isso, de ter um esforço interno para isso, de ter a fé e de ter a coragem, a resignação, mesmo que toda a sociedade o julgue, porque talvez naquelas circunstâncias a sociedade não compreendesse por que ir atender de uma forma gratuita, de entregar o que é seu para poder ajudar aos outros, mas, mesmo não correspondendo ao que era ditado pela sociedade, a sua essência dizia que era o mais certo a agir, pela sua história e por um reencontro, talvez, com todos aqueles que ele atendeu. Então, nós temos aí um trabalho de autoaperfeiçoamento, que ele é do próprio ser e que a espiritualidade vai acompanhar sempre, vai apoiar e amparar constantemente, porque é uma escolha e uma decisão nossa. Então, à medida que nós temos a consciência dessas leis espirituais, a nossa vida ela vai se tornando mais harmoniosa. Não que não tenha adversidades, mas a forma de interpretarmos ela, de as interpretarmos, ela é diferente. Não é algo como castigo, como vítima, mas como temos o potencial para poder nos desenvolver. Porque se ficamos só no plano da percepção material, nós temos desesperança e tédio, fraqueza, depressão, tristeza, isolamento, abandono. E à medida que nós temos essa consciência espiritual, que nós estamos numa jornada de autodescobrimento, de recuperar todas as potências, isso nos fortalece, isso nos desperta a fé, nos faz contatar conosco e espiritualidade maior. E faz com que nós entremos, mergulhemos nesse trabalho realmente de autorrecuperação do que realmente nós somos e temos possibilidade de ser. Seres iluminados, rumos a uma angelitude, em benefício nosso, de todos os que convivem conosco, sem querer que os outros mudem, mas que nós mudemos, e o benefício de toda essa orbe planetária. Então, que possamos investir nesse nosso trabalho de autorrecuperação. Vou convidá-los, então, a uma prece de encerramento, em função do nosso horário, e que essas breves mensagens, reflexões possam contribuir no nosso dia a dia, nos encorajando, nos animando e nos despertando em cada circunstância que for desafiadora a nós. Lembrando da espiritualidade que nos apoia, da nossa potência como filhos de Deus. Neste instante, então, que vamos encerrando temporariamente esse contato de reflexão, de diálogo com a espiritualidade, por meio de uma palestra, que possamos perceber ao nosso redor, como se tocasse na nossa pele, nos nossos ombros, uma mão amiga. Uma mão amiga que diz assim, conta comigo. Uma mão amiga que como se tocasse no nosso peito, acredita no que tem no teu coração. Uma mão amiga que como se tocasse no alto da nossa cabeça. Aqui tem o que precisas, aqui tem a tua consciência. Aqui tem o teu livre-arbítrio. Aqui tem a tua escolha para como vai ser o teu futuro. A tua caminhada terrestre. Então, como se fôssemos integrar o apoio da espiritualidade, o nosso amor, a nossa essência e a nossa razão nas escolhas e decisões cotidianas. Abraçados pela espiritualidade maior. Que sigamos em paz com Jesus em nosso coração. Que assim seja. Obrigada e fiquem bem.